Nós, queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 11, dando continuidade às exposições na carta de Paulo aos Romanos. Desde o princípio tem sido nossa intenção não expor minuciosamente cada capítulo de Romanos, mas trabalhar para que ao final os irmãos tenham uma visão bem ampla, bem geral da carta, obviamente passando por todas as partes. Então, hoje nós vamos meditar no capítulo 11. A minha intenção original era ir até o fim do capítulo, mas quando a gente começa a preparar e o material vai se acumulando e as ilustrações do apóstolo Paulo vão aumentando, não é? Eu, por misericórdia dos irmãos, resolvi ir até o verso 24. Então, provável que nós ainda teremos mais 2 exposições no capítulo 11. Em geral, quando você ouve os pregadores que agora, recentemente expuseram Romanos, eles pregam cerca de 4 ou 5 sermões num capítulo. E nós estamos tentando condensar, de certa forma, para que a nossa visão seja mais ampla e um pouco mais rápida. No futuro, eu pretendo voltar ao livro de Romanos. E aí, como diria o célebre político, vão ter que me aguentar, porque aí nós vamos por partes menores. Mas dessa vez queremos cobrir de maneira mais rápida a teologia do livro de Romanos. Então vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos começar lendo dos versos 1 até o verso 10 de Romanos capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nos ensina com a Tua palavra nessa manhã. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Sem o Teu Espírito Santo não podemos entendê-la, não podemos compreender a sua plenitude. Por isso, Pai, pedimos que por esse Espírito o Senhor traga luz à nossa mente, sabedoria ao nosso coração e que sejamos submissos à Tua verdade. Usa de misericórdia para conosco, ó Pai, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Se você já leu a sua Bíblia no Antigo Testamento, e eu recomendo que todos façam isso porque é essencial para o nosso crescimento na fé,
Quando você chega a essa parte da carta de Paulo aos Romanos, ou as partes anteriores, pode ser que alguém fique com a impressão de que aquelas promessas todas feitas por Deus a Abraão, Isaque, Jacó, Davi, os descendentes, ao povo na caminhada do deserto, a Moisés, fica parecendo, ou pode parecer, que Deus tenha desistido daquilo tudo. Porque, afinal de contas, no começo da carta, o apóstolo Paulo disse que os gentios estão sendo salvos e que os judeus também precisam de salvação, porque eles haviam rejeitado a graça de Deus. Então, Paulo vai até o capítulo 8 de Romanos, explicando toda essa teologia de como Deus executa a sua salvação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e aí ele guarda 3 capítulos, capítulos 9, 10 e 11, nos quais ele nos explica o que Deus fez e como Deus trabalhou a salvação dos judeus. Porque essa era uma pergunta que estava na mente daquele grupo de judeus que havia na igreja de Roma. Então, aí vem a pergunta inicial do apóstolo Paulo. Deus rejeitou o seu povo. Paulo vem trabalhando nessa questão exatamente para explicar como fica diante de toda a verdade que ele já havia exposto aos irmãos de Roma, naquela igreja uma igreja composta de judeus e gentios, como ficou a situação daquele povo chamado o povo de Israel diante dessa salvação. No capítulo imediatamente anterior, não é? O apóstolo Paulo já havia explicado. Ora, Deus havia de certa forma, responsabilizado os judeus, porque eles rejeitaram o Evangelho. Porque eles resolveram que eles iam salvar a eles mesmos. Eles resolveram que eles não iam exatamente confiar em Deus para a salvação, mas que eles iam confiar na sua capacidade, na sua superioridade moral. Ah, não. Nós somos um povo de tradição, nós temos história, nós recebemos a lei de Deus, nós recebemos o sacrifício, nós temos o templo, nós temos o sacerdócio. Tendo todas essas coisas, nós somos superiores. Era esse o pensamento geral. Se você lembrar bem da ilustração da história que o Senhor Jesus contou do fariseu e do publicano, você vai lembrar que o fariseu subiu ao monte para orar e ele se vangloriava diante de Deus na sua oração. Deus, eu sou um cara legal, eu sou um cara bom, eu faço todas as coisas direitinho. Eu não sou igual a esse pecador aí não. Esse publicano. Ele é um vida baixa. Eu não, eu tenho origens, eu tenho pedigree religioso. E esse orgulho fez com que os judeus fossem ignorantes da justiça de Deus que vem pela fé, que nos é dada pela graça de Deus e que um homem só pode ser salvo por esse bendito evangelho da graça de Jesus Cristo. Então, no capítulo 10, o apóstolo Paulo foi explicou como o evangelho da graça havia sido pregado aos judeus, como a mensagem do evangelho da graça estava lá no Antigo Testamento, ela estava claramente demonstrada lá, mas os judeus rejeitaram. E tendo rejeitado, eles foram excluídos. Foram excluídos. Então o apóstolo Paulo mostra-nos como é que se pode ser salvo e como é que finalmente os próprios judeus vão ser salvos
pela soberania de Deus. Então, a pergunta que estava na cabeça do povo, mas Paulo, ainda há esperança para o povo de Israel? Será que eles foram definitivamente rejeitados? Será que Deus rejeitou aquele povo que ele chamava de "ami, meu povo"? Será que finalmente se concluiu, se confirmou aquela profecia de que alguns não eram povo? Aliás, um dos nomes do profeta era "não meu povo lo-ami". Será que Deus finalmente desistiu desse povo por causa da dureza, por causa da injustiça? Será que... E aí eles perguntam assim, será que Deus não está sendo injusto? Será que Deus, tendo rejeitado Israel, será que Ele não está sendo infiel? Então o apóstolo Paulo vai concentrar-se nesse capítulo, através de duas perguntas. A pergunta que aparece no primeiro verso, que nós já lemos, e uma segunda pergunta, no verso 11, pergunta, pois porventura tropeçaram para que caíssem? E Paulo vai explicar um plano, um projeto, o projeto maravilhoso de Deus para essa salvação. Então vamos caminhar aqui nesses versos e vamos tentar entender a verdade expressa pelo apóstolo Paulo para que o povo dele fossem os gentios na igreja de Roma, fossem os judeus na igreja de Roma e todos aqueles que são parte do povo de Deus ao longo dos séculos pudessem saber e aprender. E a primeira verdade é essa: Deus não rejeitou o seu povo. A resposta do apóstolo Paulo é muito enfática, não é? De jeito nenhum, de modo nenhum. Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não pode rejeitar um povo a quem Ele mesmo havia feito uma promessa eterna. Afinal de contas, Deus disse a Abraão, eu vou te tirar da tua terra, vou tirar da tua parentela, eu quero que você vá para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou, por meio de você, abençoar todas as famílias da terra. Era uma promessa. Deus não rejeita o seu povo, Deus não anula as suas promessas, apesar da infidelidade do seu próprio povo. Aliás, os judeus cantavam isso nas suas liturgias no templo. No Salmo 94, verso 14, diz assim, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo e nem desamparar a sua herança. E a partir dessa verdade que está aqui e contida nas Escrituras do próprio Antigo Testamento, o apóstolo Paulo começa a desenvolver uma série de argumentos demonstrando que o povo de Israel não foi rejeitado. Qual o primeiro argumento do apóstolo Paulo? É um argumento pessoal. Ele fala assim, vocês acham que Deus rejeitou o povo de Israel? Eu sou o quê? Eu sou judeu. Aliás, se alguém tinha carteirinha de judeu, era o apóstolo Paulo. Ele era judeu de judeus, ele era da tribo de Benjamim, ele era da tribo que ficou no sul junto com Judá, ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele sabia a lei, ele conhecia todas as coisas, ele era praticante de tudo aquilo, e ele fala aqui, estou aqui eu, Paulo, judeu, eu sou salvo. Então o primeiro argumento do apóstolo Paulo é exatamente esse argumento pessoal. Eu sou um israelita e eu sou salvo. Eu fui salvo por Deus. Eu sou da descendência de Abraão. Então o primeiro argumento do apóstolo Paulo é esse. Aquela promessa que Deus fez para Abraão, Deus não rejeitou, porque Ele não está rejeitando o povo de Abraão. A evidência sou eu. E a evidência são vocês, judeus, que são membros da igreja aí de Roma e que também foram salvos pelo Evangelho da Graça. Então, não se pode dizer de maneira nenhuma que Deus rejeitou o seu povo, porque no próprio tempo do apóstolo Paulo, os judeus estavam também sendo salvos pelo Evangelho da Graça. Primeiro argumento. Segundo argumento, Deus não rejeitou o seu povo
porque ele de antemão havia conhecido o seu povo. Ora, esse povo de Israel, essa expressãozinha que apareceu ali no verso 2, esse povo a quem Deus conheceu, é mais do que um mero saber. É um conhecimento verdadeiro, profundo, é um conhecimento íntimo que Deus teve daquele povo que era o seu povo, aquele povo que ele disse assim: eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. E Deus não quebra a sua aliança com o seu povo. Voltando um pouquinho à história de Abraão, você vai lembrar que Deus mandou Abraão sair da terra, sair da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, e Deus ia abençoar, ia multiplicar a descendência de Abraão poderosamente, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ok? Deus fez essa promessa, mas a história de Abraão, nós já estudamos aqui nas exposições de Gênesis, a gente sabe que ela começa dizendo: mas Sara, sua esposa, era estéril. E o tempo vai passando e Abraão vai perguntando para Deus assim: Senhor, cadê a descendência? Senhor, o descendente que eu tenho para herdar as minhas coisas não é meu filho, eu não tenho filho, Senhor. Quem vai herdar a minha casa, capítulo 15 de Gênesis, vai ser Eliezer, alguém que não é da minha nação, é um Damasceno, é gente boa, mas não é a minha semente. E naquela ocasião, Deus confirma a promessa, Abraão crê na promessa, a Escritura diz que aquilo foi imputado para a justiça de Abraão, ou seja, porque Deus deu a ele a fé, ele creu, e porque ele creu, Deus os justificou, e agora, uma vez justificado, Deus faz ou confirma a sua aliança com Abraão. Vocês lembram como foi a confirmação? Abraão caiu num sono pesado, e ele teve uma visão, e naquela visão que Abraão teve, os animais são cortados e uma tocha passa pelo meio dos animais. Essa é a visão que está descrita lá em Gênesis no capítulo 15. Ora, o que representa aquilo? Esse cortar dos animais e passar por meio da carcaça dos animais era a maneira como no Antigo Oriente Próximo, naquelas terras, naqueles tempos, se celebrava uma aliança, um pacto. E então, alguém que era um rei que havia ganho uma guerra e dominado um outro povo, mas ia manter o povo na terra, ia deixar as coisas lá, que eles continuassem, desde que fossem obedientes a esse outro rei, a essa outra nação, eles celebravam esses pactos. E aí, então, a parte dominada, eram cortados esses animais, a parte dominada passava pelo meio da carcaça dos animais. Quando ele passava pelo meio da carcaça dos animais, o símbolo era o seguinte: que aconteça comigo, que eu seja maldito. Aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir essa minha parte do pacto. Mas se você voltar à cena de Gênesis 15, você vai descobrir que quem passou pelo meio da carcaça dos animais não foi Abraão. Quem passou pelo meio da carcaça dos animais foi Deus, representado ali pela tocha. E o que Deus estava dizendo com aquilo? Se eu não cumprir a minha promessa que eu fiz a Abraão, seja eu maldito. Ora, é uma impossibilidade, porque Deus não muda, porque Deus é fiel, porque Deus é verdadeiro. Então, esse Deus que conheceu de maneira íntima seu povo, que acolheu o seu povo nessa aliança, ele não pode rejeitar, porque se ele rejeitasse esse povo, ele estaria sendo infiel à sua aliança. Isso não é do caráter de Deus. Esse é o segundo argumento. Primeiro argumento, um argumento de natureza pessoal. Eu, Paulo, estou aqui. Segundo argumento, um argumento de natureza teológica, porque Deus conheceu e não rejeita o seu povo, ele é o Deus da aliança. E o terceiro, o apóstolo Paulo traz uma ilustração do Antigo Testamento. Essa parte que está aí
no final do versículo 2, 3 e 4. É a história de Elias. Se você também, de novo, está vendo como é importante ler o Antigo Testamento? Como não tem jeito de entender o Novo sem ler o Antigo? E aqui o apóstolo Paulo traz a ilustração. Lembra da história de Elias? Elias estava lá junto com os profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam dominando a terra porque um dos reis de Israel se casou com uma mulher que não era do povo de Deus, uma senhora chamada Jezabel. E aquela Jezabel era o cão. Se alguém chamar outro de Jezabel, é um xingamento bíblico. Ela era terrível, ela era idólatra, ela conduzia o povo de Deus à idolatria, ela enrolava o povo de Deus, ela enrolava o marido, e ela fazia de tudo para que a sua religião prevalecesse contra a verdade de Deus. E o profeta Elias chegou no momento, ele lançou um desafio. Era o profeta e 450 profetas de Baal. O desafio era o seguinte: vamos colocar aqui uns altares, vamos colocar em cima um holocausto, um animal para ser queimado, e vocês vão pedir para o Deus de vocês mandar o fogo, e eu vou pedir para o meu Deus mandar o fogo. E diz que a história se prolongou. Eu já falei para vocês, a Bíblia é cheia de ironias, essa é uma das mais evidentes. Porque os profetas de Baal chicoteavam as costas, sangravam, se sacrificavam literalmente, dizendo: Baal, manda fogo, Baal, manda fogo. Lá para as tantas, o profeta Elias começa a fazer perguntas. Será que ele foi atender o telefone? Será que ele não saiu do e-mail? Será que ele está circulando nas redes sociais? A pergunta é tão irônica que ele pergunta assim: será que ele foi no banheiro? Ele não pode atender vocês? E o Deus Baal, que não é Deus, não mandou fogo. Depois de passado um tempo, Elias falou o seguinte: agora é minha vez, tá bom? Tá bom. Ele falou o seguinte: para dizer que não teve maracutaia, que eu não sou igual a esses evangelistas da televisão que montam milagres, molha o negócio. E eles levaram uns baldão de água, encharcaram a lenha. Ele falou: molhou mesmo, hein? Aham. Faz o seguinte, traz de novo. Molharam de novo. E Elias fez uma oração. E o holocausto foi completamente consumido. Deus fez a sua obra e o seu serviço. E depois foi o que a gente chamaria na cultura contemporânea um salseiro. Porque os profetas de Baal foram mortos. E na sequência da história, Jezabel ficou sabendo. O que ela faz? Manda ir atrás de Elias. Elias corre, foge, se esconde, Deus vai tratando dele, e é nesse contexto que Elias fala essas palavras que estão aí no verso 3. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só ficou eu, e agora essa mulher maldita procura tirar minha vida. E o que Deus responde? Elias, você não está entendendo. Elias, você não está enxergando a plenitude das coisas. Elias, você não está tendo a visão correta daquilo que eu sou e do que eu faço. E ele diz então: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E a partir dessa história é que depois vai se desenvolver no próprio Antigo Testamento uma teologia que a gente chama teologia do remanescente. Ou seja, Deus sempre mantém um remanescente fiel do seu
povo, mesmo que as coisas pareçam obscuras, mesmo que pareça que não haja absolutamente mais ninguém seguindo a fé verdadeira, mesmo que pareça que o Brasil vai acabar, mesmo que pareça que o mundo vai acabar, sempre haverá um remanescente fiel no meio do povo de Deus. Eu reservei um remanescente. Se o número 7.000 é literal ou não, não é o fundamental aqui. Mas ele significa a verdade de Deus. Podem ter sido exatamente 7.000, pode ter sido figurativamente 7.000, representando uma perfeição de gente que permaneceu fiel ao Senhor, mas o fato é que Deus mantém um remanescente do seu povo. Então, esse povo que estava em apostasia, o que é apostasia? É conhecer a fé e abandonar a fé. Na verdade, não foi uma apostasia completa, porque Deus manteve gente para si mesmo. Gente, olha para o mundo que a gente vive. Eu já contei essa história para vocês uma vez. Um irmão meu chegou para mim, ele não é crente, ele perguntou assim: Mauro, você sabe das coisas, eu sei que você tem aí, tem a sua igreja, tem o seu pessoal, mas quando eu olho para o mundo, para mim parece que o capeta está ganhando. E não é não? Olha para o mundo, olha para a nossa volta, parece que o mundo está sucumbindo, mas de repente Deus levanta o seu povo nos lugares que a gente não espera. Deus levanta para si um povo no meio do bairro da Barra Funda. Vocês conhecem a história desse bairro? Vocês sabem o número de prostitutas que existem aqui, nessa rua? Basta passar a pracinha, não vá lá ver. Acredite em mim. Eu e Denise, um dia saindo de uma das lojas ali, nos escandalizamos. Prostituição, droga, morte, todo tipo de coisa ruim. Mas no meio de um lugar, Deus levanta o seu povo. Essa igreja de Jesus Cristo, ela está por todos os lugares. Ela continua, sabe por quê? Porque assim como Deus não rejeitou o seu povo no Antigo Testamento e Ele manteve a fé no meio do seu povo, Ele mantém o seu povo hoje. Olha só, é isso que Paulo vai dizer nos próximos versos. Olha o verso 5, ele diz assim, pois, também, quando? Agora, no tempo de hoje. Ora, quando que é agora no tempo de hoje? Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta, é óbvio, não é? Então, hoje, agora, no tempo que Paulo escreve, remanesce alguém, existe um remanescente segundo a eleição da graça. E o que o apóstolo Paulo está nos explicando aqui é que sim, ele foi salvo, sim, aqueles irmãos judeus que eram parte da congregação da igreja de Roma foram salvos, e nem os gentios e nem os judeus foram salvos pelas obras, mas foram salvos pela graça. Essa é a evidência, a quarta evidência trazida aqui pelo apóstolo Paulo. Deus me salvou, Deus manteve um povo, um remanescente no tempo de Elias, e Deus hoje mantém o seu remanescente. E assim, irmãos, é que Deus, pela graça, continua salvando gente. É assim que Deus salva a sua igreja. É assim que vocês entenderam o Evangelho da Graça. É assim que eu entendi o Evangelho da Graça. Ontem eu conversava com irmãos que falaram: pastor, eu passei muitos e muitos anos na igreja, mas foi depois de muito tempo que eu entendi o Evangelho da Graça. Que eu entendi a salvação. Anos e anos no meio de um povo que se chama povo de Deus e não entende-se a salvação. Pode acontecer isso. E sabe o que mais, queridos? Pode acontecer aqui no nosso meio.
Pode ser que aqui hoje tenha gente que passou anos e anos no meio de uma igreja e não conheceu a salvação pela graça. É por isso que o apóstolo Paulo insiste: o remanescente de Israel, ele foi salvo segundo a eleição da graça. E ele confirma no verso 6, e se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, graça não é graça. Entenda isso, irmão. Não há como você contribuir com essa salvação que Deus te dá. Quem te deu a salvação completamente pela graça foi o Senhor Jesus Cristo. Porque se teve alguma ação da sua parte, a graça não é graça. Ah, pastor, então significa que eu posso fechar os olhos, seguir a vida, tocar o barco, fazendo tudo que eu fazia do jeito... Não, são dois capítulos, são duas histórias diferentes. Uma é a maneira como a salvação te alcançou. Outra é a maneira como você vai viver depois que você foi salvo. E sim, agora nós somos chamados, e vamos estudar isso lá no capítulo 12, a um sacrifício vivo diante de Deus. Nós fomos chamados para um sacrifício vivo diante de Deus. E aí Paulo usa um argumento muito interessante mostrando o que aconteceu com os judeus. No verso 7 ele diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. O que Paulo quer nos dizer com isso? Primeiro, sim, Israel tinha consciência de quem Deus era. Israel tinha consciência de que precisava ser salvo. O israelita tinha essa consciência. Eles tinham a consciência de que eles careciam de Deus para a salvação. Entretanto, o que eles pensavam? Eles pensavam assim: olha, pela minha fibra moral, pelas minhas características, por aquilo que eu tenho de bom, Deus vai me salvar. Algumas vezes Deus chega a dizer para Israel: gente, eu não salvei vocês por nada que vocês têm e por nada que vocês são. Se olhar para vocês como povo, vocês eram o pior dos povos, o menor dos povos, vocês não tinham qualidade, eu resolvi salvar vocês. E aí depois Israel se enche de um orgulho no qual ele diz: eu posso me salvar, ainda que eu precise de Deus, eu posso me salvar. E aí então o apóstolo Paulo diz: olha, os de Israel que se salvaram, eles se salvaram não porque eles fizeram alguma coisa, mas porque a eleição o alcançou. E os que não se salvaram, o apóstolo diz com clareza: os mais foram endurecidos. Isso é uma coisa interessante que aparece na Bíblia. Lembra da história de Faraó? Deus endurece o coração de Faraó. O que Deus faz ao endurecer o coração de Faraó na saída do povo do Egito? Que ele precisou mandar todas aquelas pragas, não é? Deus diz: olha, você não é capaz de crer em mim. Você agora entra num estado no qual você não consegue absolutamente, você está num estado no qual você não pode me agradar de maneira nenhuma. O seu coração está num estado de insensibilidade. Ele vai explicar isso no verso 7, na citação que faz. Deus lhes deu um espírito de entorpecimento. O que é entorpecimento? É quando você não consegue manter os olhos fixos, é quando você não consegue ter foco. É quando as coisas estão difusas, você não consegue entender uma situação. Ele aumenta, ele diz ainda: olha, eu dei para vocês olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, o que Deus faz é simplesmente pegar aquela dureza do coração deles e deixar que ela seja entregue à própria vida. Paulo, ele está mostrando
que os israelitas são responsáveis pela sua rejeição. Ele já falou isso abundantemente no capítulo 9. Mas ele diz, a mão de Deus certamente estava por trás disso. E é interessante que nós vamos ver na próxima parte que Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano por isso. Então ele faz essa citação, ele mistura dois textos, um de Deuteronômio e um de Isaías, numa frase só, para dizer que mesmo que Deus não tenha rejeitado o seu povo, não significa que só ou que qualquer um que nasceu da linhagem de Abraão vai ser salvo. A salvação de Deus nunca foi por uma linhagem física, senão por uma promessa de uma linhagem espiritual que foi dado aos antepassados do povo de Deus em Israel. E por isso, aquilo que eles achavam vantagem, agora o apóstolo Paulo vai fazer uma outra citação do texto, na verdade se tornou para eles enlaço, armadilha, tropeço, punição, olhos escurecidos, e eles agora vivem, verso 10, debaixo de um jugo. Eles agora têm as suas costas encurvadas. Qual é o jugo que eles têm? O jugo que eles carregam é o seu próprio orgulho de dizer que eles podem salvar a si mesmos. Então, apenas recapitulando, Deus não rejeitou o seu povo, Deus chamou o povo de Israel, Deus fez uma promessa, essa promessa que Deus fez, Ele vai cumprir, mas eu não posso entender, a Escritura vai me explicar isso, que isso acontece meramente por uma linhagem de sangue. Isso acontece, na verdade, numa linhagem espiritual. Então essa é a primeira explicação do apóstolo Paulo, é isso que vai acontecer. Mas ainda persiste a pergunta, mas Paulo, como vai ser o futuro de Israel? Então Deus não rejeitou completamente o seu povo, Deus continua salvando os judeus, esses judeus agora são parte dessa igreja de Cristo, e aí como é que vai ser no futuro? Tem alguma diferença? Como é que ficam aquelas promessas a respeito da terra que ia ser possuída por eles, como é que ficam as promessas todas que foram feitas aos santos do Antigo Testamento, como é que isso vai funcionar? E aí o apóstolo Paulo, ele apresenta um argumento tão fantástico, tão tremendo nesses próximos versículos, que nós precisamos ter bastante foco para entender o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui. Ele diz assim, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Ou seja, eles tropeçaram de uma vez por todas. Se você lembrar, no Antigo Testamento, a Escritura diz que Deus colocou no caminho do povo de Israel uma pedra de tropeço. Será que eles tropeçaram agora para cair de uma vez por todas? E o apóstolo Paulo vai explicar por que é que Deus permitiu que os judeus rejeitassem a Deus. E o argumento é tremendo. Olha só, verso 11 ainda. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Essa é a primeira parte. Pensa bem, Deus no meio de todas as nações da terra escolhe um povo e diz, vocês vão ser o meu povo. E os outros povos não são o meu povo. Mas agora esse povo faz o quê? Rejeita a Deus. Quando eles rejeitam a Deus, o que Deus faz? Ele diz, eu vou trazer salvação a outros povos. Olha a próxima sentença. Por causa da transgressão deles, veio a salvação a quem? Aos gentios. Então essa é a segunda fase do plano de Deus. O que aconteceu? Os gentios agora, Deus vai estender a salvação para eles. Quem são os gentios? A maioria aqui. Se você não é descendente de alguma das tribos de Israel, você é considerado um gentio, gentes, os goyim, no linguajar deles, na língua hebraica. Então, Deus pegou, na rejeição de Israel, fez o quê? Salvou vocês. Só que essa salvação que Deus trouxe teve um efeito. Olha só, verso
11 ainda. Para pô-los em ciúmes. Quem com ciúmes? Os próprios israelitas, os próprios judeus. Aí agora eles falam assim, peraí, nós éramos o povo de Deus. Deus nos rejeitou. Foi e salvou esses gentios. E agora a gente ficou de fora, eles ficaram com ciúmes. E esse ciúmes serve como um motivo de atraí-los de volta. Olha só como o apóstolo Paulo explica isso no verso 12. Ora, se a transgressão deles, dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O argumento não é fácil. Sabe aquela história assim, posso desenhar? Então vamos lá. Eu desenhei, certo? Olha só. Israel transgride. Quando Israel transgride, o que Deus faz? Salva os gentios. A salvação dos gentios gera ciúmes em Israel. Deus começa a trazer de volta os israelitas. Deus salva o Israel e agora quando Deus coloca Israel e gentios juntos e forma a igreja, quem é abençoado? O mundo. Dessa maneira, Deus trabalha nessa sequência de bênçãos, exatamente para trazer o seu plano de fazer a sua glória espalhada por toda a terra. Você lembra que a história da Bíblia não começa com os judeus, ela começa com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Deus tinha um plano, um projeto para os nossos primeiros pais. Era fazer com que eles espalhassem o jardim por toda a terra e pela sua semente espalhassem a glória de Deus na sua imagem e semelhança. Então esse era o primeiro projeto de Deus que está sendo cumprido, porque agora quando há essa plenitude, quando essas coisas se completam, Deus traz a sua salvação à máxima expressão que Ele tem. Só que no processo, o apóstolo Paulo faz uma advertência. Sabe por quê? Porque os gentios que estavam na igreja, os não-judeus, eles começaram a se sentir orgulhosos. Que foi o problema de quem? Dos judeus antigamente. Eles eram orgulhosos. Eles até, eu já contei essa história para vocês na última vez, a história de Jonas. Eles não queriam que os outros povos fossem salvos. Não. Eu sou o queridinho do papai. Uma situação de ciúmes. Eu que sou o queridinho de Deus, eu não quero que Deus tenha mais nenhum queridinho. Então eu quero a salvação só para mim. E não é assim que as coisas funcionam. Então o apóstolo Paulo faz uma exortação: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, e com isso meu ministério é glorificado, para ver se de algum modo eu posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Eu estou falando isso para vocês, para ver se vocês entendem que agora vocês, sendo o povo de Deus, vocês provoquem os ciúmes nessas outras pessoas, para que elas, olhando a maneira graciosa como Deus trata vocês, eles queiram voltar. Lembram-se da oração do Senhor Jesus, em João capítulo 17, chamada oração sacerdotal? O que Jesus diz lá? Entre tantas coisas ele afirma: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um. E qual era o propósito disso? Para que, vendo esse amor, essa unidade verdadeira, real no corpo de Cristo, eles sejam atraídos. Sabe por que tanta gente rechaça a igreja visível? Porque muitas vezes nós somos uma comunidade, desculpa a expressão, irmãos, eu vou ser duro, nós somos uma comunidade de ímpios, mesmo salvos. Mas por que, pastor, o senhor está sendo tão duro com a gente?
Porque nós agimos como ímpios. Por que nós agimos como ímpios? Olha, nós nos envolvemos em escândalos e não disciplinamos os escândalos. Nós nos tratamos como ímpios. Nós não nos perdoamos uns aos outros. Nós queremos colocar a nós mesmos em primeiro lugar, depois dos outros. Não, eu sou mais importante, o fulano me ofendeu, isso aconteceu, aquilo. Nós não agimos como a Bíblia nos ensina, irmãos. E eu não tenho esperança de que isso não vai acontecer entre nós. A grande pergunta é como é que nós vamos resolver essas coisas. E a maioria das vezes o que a gente vê nas igrejas que já envelheceram é que essas coisas elas são nutridas no meio da igreja. No meio da igreja se formam os grupos, no meio da igreja se formam as facções. E quando isso acontece, irmãos, as pessoas não vão ver a unidade. E sabe o quê? Eles não vão ter ciúmes daquilo que nós temos. Porque eles vão dizer assim, olha, lá no Rotary Club é a mesma coisa, lá no Lions Club é a mesma coisa, lá no meu clube de pesca é a mesma coisa, lá no meu grupo de motoqueiro é a mesma coisa. Vocês são exatamente iguais a todo mundo. Nós nos conformamos com o mundo. Nós não causamos ciúmes pelo amor que nós temos uns pelos outros. E quando nós fazemos isso, nós perdemos a oportunidade daquilo que Paulo está dizendo para os gentios. Eu queria incitar esse meu povo para ver essa beleza do amor na unidade da igreja, para que eles também viessem. E ele continua, porque se o fato de terem eles sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo. Imagina quando eles forem restabelecidos. Imagina isso. Imagina como vai ser tremendo, imagina como vai ser fantástico. Quando Deus os trouxer de volta, quando Deus terminar essa divisão, quando Deus fizer todos serem um só corpo, vai ser tremendo, irmãos. Você tem essa expectativa? Você tem essa a ansiedade de ver essas coisas no meio do corpo de Cristo, na igreja? Essa semana eu coloquei lá nos grupos da igreja, se você não está em algum deles, você pode falar com o pessoal aí que a gente providencia, um filminho de um homem, um judeu, que converteu-se a Cristo, que conheceu a Jesus como o Messias. Um testemunho fantástico de como a graça entrou no coração de um homem. E o testemunho, a gente às vezes valoriza esses testemunhos, porque, vamos ser realistas, a gente coloca castas no mundo, né? E esse é um homem que ele tem humanamente um pedigree fantástico. Um grande cientista, um homem cheio de qualidades, podia não ligar, tem vida boa, podia não ligar para nada, e ele fala assim, olha, eu estava no time de um cara que ganhou o prêmio Nobel. O que os homens mais cobiçam nesse mundo? Eles cobiçam reconhecimento, não é? Nossa, o prêmio Nobel, cara... A gente cobiça receber título de cidadão. E ele fala de todas as coisas importantes que ele teve a oportunidade de fazer na vida. Mas ele diz assim, mas a coisa mais importante que eu tenho foi ter encontrado um Salvador para a minha vida.
finalmente o apóstolo termina com duas pequenas ilustrações. Ele diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Ele está falando aqui de pão mesmo. E ele está falando do pão que era consagrado e do pão que era usado sem o fermento, para que ele fosse santificado. Ele fala assim, não dava para santificar todo o pedaço de pão. Era muito difícil. Mas se você pegar o início daquela massa e ela for santificada, o restante também vai ser. E ele está falando que essa raiz que Deus plantou para a nossa fé, que nós temos hoje em Cristo Jesus, ela veio sim lá naquele povo de Israel. Nós chamamos a nossa cultura de cultura judaico-cristã, sabe por quê? Porque Deus nos ensinou a maior parte das coisas que nós sabemos sobre a nossa vida, sobre como devemos viver, sobre a nossa moralidade, sobre família, sobre casamento. Ele ensinou primeiro aos judeus, ele ensinou nas escrituras do Antigo Testamento, é palavra de Deus. Então, se forem santas as primícias, igualmente vai ser a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos. O apóstolo Paulo está aqui preparando-nos para a próxima ilustração que ele vai dar. E que por misericórdia, seu pastor vai deixar também para a próxima exposição, senão a gente vai até 14h. Que são as duas oliveiras, a oliveira brava e a oliveira boa. Mas existe uma raiz, e essa raiz que nós temos, ela é cantada, ela é celebrada na Bíblia. Ela é chamada raiz de Davi. É a nossa raiz, queridos. É a raiz da fé que nós temos nos patriarcas. É a raiz da fé que nós recebemos lá no passado. É essa santa palavra de Deus que nos foi entregue para que nós conhecêssemos a verdade de Deus e fôssemos instruídos nessa verdade e aprendendo essa verdade, conhecêssemos a Cristo que é o nosso Salvador. Que lições nós podemos tirar disso para nós? E aqui tem algumas que são da próxima parte do texto, vocês vão ter que me suportar aqui com elas. Primeira coisa, queridos, não importa o rumo que o mundo esteja tomando. Assim como houve no passado um remanescente, sempre haverá um remanescente dessa igreja de Cristo. E às vezes a gente lê histórias estranhas, porém animadoras. Aonde a igreja mais é perseguida é onde ela mais cresce. E aí a gente lê os relatos do que Deus vem fazendo em países onde a fé cristã é proibida, como a China. E como a igreja nasce subterrânea, e como ela cresce, e como há um remanescente em todo lugar. Sabe por quê? Porque Deus está cumprindo um plano. Deus está fazendo o seu projeto se concluir em todas as coisas. E sempre Deus vai manter um remanescente fiel. Talvez você esteja em algum lugar, em alguma situação que você fala assim: Senhor, parece que só sobrou eu. E o que o apóstolo Paulo está nos afirmando aqui não é verdade. Sempre haverá um remanescente junto com você. Segunda coisa, queridos, que nós não podemos esquecer: só há uma salvação, e essa salvação é sempre pela graça. E aqui eu volto para a ilustração dos judeus, que foi repetidamente trabalhada pelo apóstolo Paulo nos capítulos 9 e 10 e agora nesse 11. Eles tinham noção de quem Deus era.
Eles sabiam, eles conheciam a palavra, eles tinham um conhecimento de todas aquelas coisas, mas o seu orgulho fazia com que eles quisessem purificar a si mesmos. E pode ser que hoje você esteja aqui exatamente nessa situação, ou pode ser que você conheça pessoas nessa condição. Gente que conhece tudo, que sabe tudo, mas que é orgulhosa e não se humilha na presença de Deus. Diz, eu vou até o fim. Essa foi a história do meu avô. Dizíamos para ele, vô, o senhor precisa se arrepender dos seus pecados. E ele sabia da fé, ele conhecia as coisas da fé. Ele dizia, eu não, eu sei que eu vou pecar de novo. Nós nunca tivemos evidência do seu arrependimento. Por causa do orgulho. Mas cuidado, essa lição não é para os outros, essa lição é para nós. A salvação é só uma, queridos, e ela é sempre pela graça. A salvação pela graça, ela é ofensiva para os nossos padrões. Pensa no indivíduo. Eu vou dar o pior exemplo para vocês, tá? Deixa eu dar o pior, quando a gente vai para o radical, assim, vai com o pé no peito. Hitler, depois de tudo que ele fez, ele precisava de uma coisa só para a salvação dele. Arrepender-se dos seus pecados e crer. É ofensivo ou não é? A gente pensa assim, esse cara fez tudo isso? Responsável pela morte de milhões de pessoas, toda aquela crueldade, toda aquela loucura. Nós não temos nenhuma evidência de que ele jamais se arrependeu, foi salvo. Mas tudo que ele precisava era reconhecer o seu estado de miséria diante de Deus para ser salvo. E eu não quero dizer que você é um pequeno Hitler. Até porque você não fez as coisas que ele fez. Mas eu quero dizer que você tem o potencial de fazer as mesmas coisas. E o arrependimento que você precisa é exatamente o mesmo. Uma só salvação, sempre pela graça. Se você está aqui tentando se salvar pelas obras, se você está aqui tentando se salvar vindo na igreja aos domingos, se você está aqui tentando se salvar porque você contribui, dá o seu dízimo, dá as suas ofertas, esqueça. É absolutamente pela graça. E por último, a lembrança de que Deus não tem dois povos e nem duas maneiras de salvar. Ao longo do tempo e das épocas, Deus sempre nos salvou da mesma forma para formarmos um só corpo em Cristo. Esse composto de judeus e gentios, para a graça, para a glória do nome de Deus.